Queridos irmãos, que bom nós estarmos reunidos mais uma vez, num domingo de manhã, para prestarmos culto ao Senhor e agora para podermos aprender da sua palavra, conversarmos um pouquinho sobre aquilo que Ele tem ensinado para nós, sobre a profundidade da sua pessoa e da palavra que Ele nos deixou. Hoje, queridos, nós vamos dar continuidade às aulas que foram ministradas na semana... Às aulas não, né? A aula que foi ministrada na semana passada sobre justificação pela fé. Na semana passada nós vimos as perguntas de número 70 e 71 do nosso catecismo e hoje nós vamos ver a parte número 2, perguntas de número 72 e 73. Lembrando que na semana passada o Narciso falou um pouquinho sobre a justificação pela fé a partir da visão de Deus, né? Aquilo que Deus faz. Hoje nós vamos dar uma olhadinha naquilo que acontece com o ser humano, nas consequências para o ser humano dessa justificação pela fé. Por que nós somos justificados, quais são os efeitos que isso causa em nós, o que é fé justificadora, se é uma fé diferente, não é, né? E nós vamos caminhar por esse sentido. Antes de nós começarmos, quero só lembrar você que nós estamos estreando aí um formato um pouquinho diferente das nossas aulas de escola bíblica, lembrando que aquilo que nós fazemos aqui, irmãos, ele é um experimento, tá? Nada daqui é definitivo. Então nós estamos experimentando aí uma mudança simples, né? Na nossa escola bíblica nós estamos dando a aula completa, um pouquinho mais curta, uma aula um pouco mais tranquila, mais leve, e aí mais ou menos ali umas 10h50 a gente termina a aula, e aí nós abrimos então para perguntas e participações dos irmãos. Então se você tiver uma participação ou alguma coisa do gênero, né, participações e perguntas, você pode deixar, anotar aí no meio da aula, ou você pode escrever no celular, pode escrever lá no YouTube mesmo, no canal da igreja, e aí nós vamos lendo essas perguntas, vamos caminhando e vamos respondendo. O ideal é que essa pergunta seja em relação ao tema da aula, mas isso também não é lá assim uma obrigação. Se você tiver eventualmente uma dúvida, você pode trazer a sua dúvida aí para a aula. O máximo que pode acontecer é a gente não conseguir responder hoje, né, porque nós não sabemos tudo. Apesar de que a minha memória é um pouco melhor do que normalmente se é, mas eu também não sei tudo, né? Não sou uma máquina. Mas no geral, a gente consegue aí jogar para a semana que vem e tudo mais. Quem sabe você aí não faz uma boa pergunta e não dá a sorte de ser o próximo tema da aula da semana que vem, né? Então, pode ser alguma coisa nesse sentido. Porém, isso daí, lembre-se, irmãos, que nós temos aqui uma aula totalmente diferente das outras, né? Lá na classe dos adolescentes, na classe dos casais e das crianças, é uma interação direta. Aqui nós temos uma certa diferença, né? Um plus a mais, que nós temos a transmissão ao vivo. Então essa aula ela fica gravada ad eterno, né? Enquanto o YouTube existir, essa aula fica gravada. Isso significa que nós não temos aquela mesma facilidade de interação, não dá para sair andando por aí no meio dos irmãos e conversando e tudo mais, porque tem a câmera ali, precisa ficar filmado e tudo mais, né? E tem muita gente que nos assiste pela internet, então acaba tendo essa diferença. Porém, irmãos, tudo que nós fazemos aqui, como eu falei, é experimental. Então, se você vê que essa aula, né, esse formato que a gente está fazendo, talvez não se encaixe, ou você tem, de repente, uma ideia um pouco melhor, pastor, talvez fosse melhor fazer assim, você pode chegar para nós, pode chegar lá para a superintendente, para mim, para o Narciso, e você pode falar conosco. Se nós entendermos que a sua proposta, né, a sua ideia acaba melhorando a nossa dinâmica de aula, nós vamos seguir por esse caminho, porque nós vamos sempre ouvir os irmãos, tá? O que pode acontecer, presbítero Paulo? A pessoa pode receber um não, né? Mas que ela vai ser ouvida, isso ela vai, né? Então, irmãos, vamos dar início à nossa aula. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Um texto bastante emblemático, inclusive. Romanos, capítulo 10. E se o Narciso estiver com o microfone, nós vamos ouvir a leitura deste texto nesta bela voz de Cid Moreira Juvenil, né? De William Bonner mais novo. Então, por favor, Narciso, a hora que você achar aí, leia para a gente lá Romanos 10, 1 a 17. E diz assim a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 17. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus,
porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu, isso é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, como aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Bondoso e maravilhoso Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome nessa manhã, pedindo que o Senhor, Deus, nos dê clareza, abra os nossos corações, o entendimento de cada um de nós, para que possamos entender, compreender a Tua palavra, compreender os grandes mistérios do Senhor, mas acima de compreendê-los, Deus, nós também queremos praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Nós queremos ser moldados e completamente mudados, transformados pela Tua palavra, pelo agir do Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Por isso nós clamamos que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e para que a cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus abençoa esse tempo de aula que nós teremos, e que assim o Senhor nos conceda da sua graça. Nós te pedimos e também te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos só fazer... Ai, Jesus. Eita. Isso que dá segurar a tosse, viu? Onde é que eu estava? Até me perdi. Meu Deus. Nós vamos fazer uma rápida recapitulação daquilo que nós vimos, né? Então, o que é justificação? Para pensar um pouquinho sobre o que é justificação, a gente precisa trazer um conceito bastante simples. Vamos simplificar para depois complicar. É mais fácil a gente pensar o seguinte: imagine, por exemplo, que o Narciso ele trabalha, na verdade ele vai começar a trabalhar quarta-feira. Até quarta-feira ele está desempregado, mas quarta-feira ele começa a trabalhar. E aí, imagina que na quarta-feira lá o Narciso de repente passa mal. Não está se sentindo muito bem e tal, ele resolve, olha, eu vou dar um pulo no médico. E aí ele vai na sua consulta, passa lá umas 6 horas para ter uma consulta, e aí você termina aquela consulta, chega para o médico e fala assim: doutor, eu preciso de um atestado, porque eu preciso justificar minha falta lá para o meu chefe, né? Aí o médico lá faz um atestado, você leva para a empresa, e aí naquele dia você deveria então levar uma falta, você deveria ser punido por faltar ao trabalho, mas você tem uma justificativa, você tem um atestado. A justificação pela fé, numa simplificação bastante grosseira, é basicamente dizer que Cristo, ele se torna o nosso atestado diante de Deus. Nós somos pecadores, nós somos culpados diante de Deus, mas pela obra da cruz, pela obra de Cristo, ele se coloca como nosso justificador. Ele se interpõe na justiça. Ele recebe a justiça, ele recebe o salário do pecado, que é a morte, para que nós não precisemos receber esse salário.
para que a gente não precisasse receber isso. Então, por causa da sua obra, nós somos justificados. Só que tem um elemento que une essa obra de Cristo conosco, né? com cada um de nós. Qual que é esse elemento? É exatamente o que nós vamos ver hoje. Pergunta de número 72. O que é a fé justificadora? E, de fato, o elemento que nos une a essa justificação é a fé. Como que eu recebo esse atestado? Como que eu posso receber essa justificação de Deus? Uma coisa, eu e você já sabemos, e já está de cor e salteado para nós, já está claro para nós, como que nós não recebemos. Nós não recebemos a justificação pelas obras. Não é possível que alguém consiga, pelas obras, se auto-justificar diante de Deus. Toda a obra justificadora, irmãos, ela é partida da parte de Deus. Tá? Sempre começa em Deus. Nós não temos nenhum benefício, nós não temos nada a oferecer ao Senhor que nos permita, ou que permita, na verdade não, que permita ao Senhor nos justificar. Nada pode nos justificar. Por isso que Cristo então veio para nós. Porque Ele precisava pagar esse preço que nós não conseguimos pagar com obras, e aí então Ele nos dá uma condição, uma espécie de benefício, uma participação, uma forma de responder a essa obra da cruz. E essa forma de responder é através da fé, que também é dom de Deus, né? Então, basicamente, a gente não faz nada, a gente só recebe. Mas, no sentido geral, a fé, ela é, de certa forma, uma resposta a essa justificação. O que eu preciso fazer, já que eu não consigo fazer obras? Não tem nada que eu consiga fazer. Então, o que eu preciso fazer? E aí parece uma coisa muito simples. E de fato é. Porque o Evangelho é simples. Tudo o que nós precisamos fazer é crer em Cristo. Certo? Precisamos crer em Jesus. Isso é o que nós precisamos fazer. É a única coisa que nós precisamos e é a única coisa que nós podemos fazer. É a única resposta que nós podemos dar diante da cruz de Cristo, diante da sua obra de justificação, de salvação, de perdão de pecados. A única possibilidade que nós temos de responder a isso é através da fé. E fé que também é um dom e um presente da parte de Deus. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, parece muito simples, mas é exatamente isso. Nós precisamos crer. Crer no quê? Crer em Jesus. Tá? Crer em Jesus. Estabelecer a nossa fé em Jesus. E aí, irmãos, agora a gente precisa fazer uma distinção. A aula de hoje ela tem dois objetivos. Tá? A primeira, nós vamos falar sobre essa fé, que eu vou falar agora, e depois nós vamos falar sobre os benefícios da justificação pela fé. Quais são o que acontece com o ser humano, o que o ser humano recebe ao ser justificado. Tá? Então vamos começar pela fé. Os irmãos vão lembrar que há pouco tempo atrás eu dei uma aula sobre fé. E eu falei para os irmãos que nós, todos os seres humanos, nascem com fé. Todos nós já nascemos com a fé dentro de nós. Só que essa fé, que a gente chama de fé natural, ela não é uma fé que nos salva. Essa fé não tem possibilidade de salvar. Essa fé é natural. Todos nós nascemos com ela, precisa ser exercida. Todos nós vamos, mesmo que não tenhamos crença em Jesus, nós vamos crer em alguma coisa, porque a fé faz parte de nós. Ela já é um elemento que está ali. Então, o que acontece quando nós cremos em Deus? Nós recebemos da parte de Deus uma fé especial. Um plus, um algo a mais, um presente além, um dom de Deus, que é uma fé específica, especial, um reforço nessa fé natural. O que é esse reforço? Nada mais é do que quando Cristo, ou o Espírito, ou Deus, né, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, na aplicação desse plano todo de salvação que nós estamos estudando, faz com que a nossa fé natural se transforme também em uma fé sobrenatural. Basicamente, irmãos, a nossa fé ela é um elemento
quase que biológico. Dá até para dizer que, de certa forma, é um elemento biológico. Tá? As pesquisas têm mostrado isso, pelo menos na parte aí da psicologia, que o ser humano, se não exercitar a sua parte espiritual, a sua fé, ele não consegue se tornar um ser humano completo. Ele se torna prejudicado, ele se torna menor, ele se torna deficiente. Tá? E não exercer fé não só nos torna limitados, como também prejudica as outras áreas da nossa vida. Tá? Então nós precisamos de fé. Fé existe, ela está aí, todo mundo nasce com um pouquinho de fé. Só que essa fé, ela é só uma fé natural. Ela não tem benefício espiritual nenhum, ela não tem benefício sobrenatural nenhum, ela não é uma fé eterna. Então, quando nós passamos pelo processo de salvação, basicamente, você vai lembrar aquela palavrinha que a gente chama de religião, que é religar, basicamente Cristo está nos trazendo de volta à vida. Lembra da regeneração? Nós estamos sendo trazidos de volta à vida, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, somos ressuscitados de uma certa forma, e aí agora nós podemos então receber os demais benefícios da salvação. Os demais, passamos pelas demais partes da salvação, que é exatamente o que nós temos estudado. Quanto a esta fé salvífica, essa fé salvadora, ela não é para todos, e ela não é uma fé natural, ninguém pode desenvolver isso. Isso é um presente de Deus, é algo a mais que Deus nos dá. E aí sim, Ele só dá para aqueles que Ele quer. Tá? Pode chamar de eleitos, você pode chamar do que você achar mais interessante. Ou para aqueles que aceitam Jesus, se você for meio arminiano. Você pode dizer várias coisas. Mas a questão é, essa fé, ela não pode ser desenvolvida de maneira natural. Ela não vem de nós. Ela é um complemento da parte de Deus. Ela faz parte da salvação. Uma pessoa pode exercer a sua fé natural a vida inteira e ela nunca será salva. Porque a salvação não vem de nós, é graça de Deus. Todo o processo de salvação, ele é ministrado, ele é entregue, ele é dado por Deus. O que acontece conosco é que nós simplesmente podemos, por causa da sua graça, do seu amor aplicado em nós, dessa obra de salvação aplicada em nós, nós conseguimos de uma certa forma, ainda que limitada, responder ao que Deus faz. E nós fazemos isso por meio dessa fé que é um presente de Deus. Tá? Então, irmãos, nada mais é essa fé salvadora, totalmente diferente da fé natural, uma fé específica, um presente que Deus nos dá para que possamos crer no sobrenatural de Deus, não apenas no natural. Porque crer em Jesus, até os historiadores creem. Todo historiador crê que Jesus existiu. Algum Jesus existiu. Na verdade, vários, né? Mas este Jesus que nós falamos, a gente chama de Jesus histórico, né? Tem provas. Tem provas cabais que ele existiu na história. Vários relatos históricos comprovam que Jesus existiu. Agora, crer em Jesus não salva nesse Jesus histórico. Tá? Essa fé natural aplicada em Cristo não funciona. É preciso crer no Cristo, no Messias, no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E é também preciso crer na sua obra, naquilo que ele fez, não somente na sua pessoa, mas nós cremos na pessoa de Cristo como Messias, o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, mas também o único que pode aplicar, que pode dar, que pode beneficiar a gente com a salvação e com a graça. Tranquilo até aqui? Foi fácil? Tentei deixar da maneira mais tranquila possível. Tá? Fé justificadora. É um presente da parte de Deus, um complemento para a fé natural, que faz com que a nossa fé se torne agora, então, não só natural, mas sobrenatural, espiritual e eterna. Tá bom? Show? Podemos continuar? Vamos para a segunda parte, então. A segunda parte, lembre-se, se você tiver uma dúvida, você já, enquanto eu vou enrolando aqui, você vai escrevendo aí no YouTube, ou você vai escrevendo num papelzinho, no seu celular, e aí você, quando nós abrirmos suas perguntas, pode fazer aí a sua pergunta, o seu comentário. Se você tiver uma dúvida, fique bem à vontade para isso. Tá? Não tenha vergonha nenhuma,
Nós estamos em casa, apesar que vai aparecer na transmissão, mas ainda assim não tenha vergonha, tá? Aqui é o lugar para isso mesmo. Ah, pastor, mas a minha pergunta pode ser tão errada, tão isso, tão aquilo. Não se preocupe, tá? Não se preocupe. O importante é que ela seja respondida. Vamos lá, segunda parte. Quais são, então, já que nós sabemos o que é fé justificadora, nós sabemos o que é justificação, nós sabemos que ela é um dom da livre graça de Deus, que ela é totalmente beneficiada por Deus. O que acontece conosco agora? Pergunta de número 73. 73? Isso, 73. Quais são os benefícios, irmãos, dessa fé? Quais são os benefícios da justificação? O que acontece comigo e com você quando nós somos justificados? Bom, a primeira coisa, presbítero Paulo, é que nós podemos viver agora sem culpa. Nós somos inculpáveis. Por quê? Porque nós já nos arrependemos do nosso pecado. Nós fomos justificados. Nós não temos nenhuma condenação. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres, sem culpa. A culpa é removida de nós. Porém, entretanto, todavia, é necessário você saber o seguinte: o fato de nós sermos agora inculpáveis não significa que nós não vamos mais pecar. Não significa que nós podemos pecar. Nós somos apenas indesculpáveis de uma maneira eterna. Eterna. Mas nós ainda pecamos. Nós ainda estamos à mercê do tempo. Nós ainda estamos à mercê de algumas consequências do pecado. Tá? Nós ainda estamos aqui. A glorificação, que é a parte final, é a tampa da panela da obra da salvação, ainda não está fechada. Nós temos certeza dela. Estamos confiantes nela, mas ela ainda não se concretizou para nós que estamos aqui. Tá? Isso ainda vai acontecer. Então, nós ainda pecamos, irmãos. Nós ainda pecamos. E aí existem dois tipos de culpa. Existe a culpa eterna, essa é removida completamente, e existe a culpa pontual, ou seja, eu cometo um pecado. Por causa do Espírito Santo que habita em mim e que habita em você e que sela as nossas almas para sempre, nós somos então constantemente convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, é como se a gente tivesse dentro de nós aquele anjinho da consciência, sabe aquele anjinho e o demônio, fica um do lado de cá, um do lado de cá, que fica naquela guerra eterna, né? O diabinho vai chegar para você, vai ali, vai te mandar umas tentações, falar, então, peca lá, vai lá, faça isso aí, ninguém vai ver, está tudo certo. E ao mesmo tempo, se você fizer, o Espírito está ali e vai te constranger aquele pecado e você precisa se arrepender, você está errado. Isso não é o que Deus quer, não é a vontade de Deus, olha o que a palavra diz. O Espírito vai ficar nos constrangendo constantemente para que nós venhamos a nos arrepender. E lógico, não só ele vai ficar fazendo isso, como ele vai conseguir nos convencer que nós precisamos nos arrepender. Todo crente, em algum momento da vida, mesmo que ele esteja debaixo de algum pecado, ele vai ser convencido pela obra do Espírito a crer e se arrepender. Tá? Todo crente é assim. Ah, pastor, mas a pessoa está lá vivendo muito no pecado, ela não sente nada, mas ainda assim ela está ali no louvor, ela está não sei aonde, ela faz isso, ela faz aquilo, faz boas obras e tal. E como é que fica? Bom, aí eu tenho uma fala um pouco dura para você agora, que é o seguinte: se uma pessoa crente, de verdade, ela vai se arrepender. Ponto final. Ela vai se arrepender. Agora, se uma pessoa diz que é crente e ela vive uma vida de pecado e ela não sente absolutamente nada, nem sequer um mínimo remorso daquilo, ela não fica nem com vergonha mais, aí eu preciso te fazer um alerta. Aí é melhor que você viva a vida inteira culpado mesmo. Quanto mais culpa, melhor. Porque você é culpado. Porque eu sou culpado. E a culpa, ela é também, irmãos, um elemento da parte de Deus para nos tratar. Se nós não tivéssemos culpa, significa que não tem nada de errado. A culpa só existe, nós só nos sentimos culpados porque alguma coisa está errada. Porque alguma coisa não está batendo.
E nós nos sentimos, então, culpados. Agora, uma pessoa que, de fato, irmãos, não se arrepende dos seus pecados, continua na igreja e tudo, mas ela não se arrepende, ela não consegue se arrepender, aí eu preciso te dizer que tem alguma coisa muito errada com aquilo que você está vivendo. E você precisa de ajuda, ou você precisa se render a Cristo imediatamente. Porque talvez você ainda não tenha tido um encontro com Jesus. É lógico, são casos extremos, né? Dificilmente alguém daqui deve estar vivendo esse dilema nesse momento. Tá? Agora, se a pessoa se sente constrangida, se sente envergonhada, ela está pelo menos tentando lutar contra o pecado, ainda há uma esperança de que Deus está trabalhando na vida dela. É um sinal. Tá? Não é uma certeza, mas é um sinal que nós podemos ver. Não, ela está, alguma coisa Deus está fazendo. Está constrangendo, colocando uma vergonha, então alguma coisa ainda, alguma esperança ainda há, tá? Ainda que não seja uma certeza. Mas é preciso a gente fazer essa separação da culpa eterna, que nos leva ao inferno, tá? Essa culpa ela é removida. Todo crente tem a culpa eterna removida. Lembra lá a perseverança dos santos? Aquele que é salvo, uma vez salvo, sempre salvo, não perde a salvação. Ah, pastor, mas enfim, tem um monte de pergunta que você pode pensar aí, né? Mas pense comigo uma coisa. Vamos pensar assim. Quando nós somos salvos, nós somos batizados com o Espírito Santo, correto? Estão comigo? Somos batizados pelo Espírito. Amém? Maravilha. Ao sermos batizados com o Espírito, o que acontece conosco? Tá? Não no sentido de dons ou manifestações sobrenaturais, mas no sentido espiritual mesmo. O que acontece? Nós somos, ou melhor, nós recebemos o Espírito dentro de nós. Todo mundo aqui concorda que o Espírito habita dentro do crente. Certo? Maravilha. Ao habitar dentro do crente, o que o Espírito faz? Ele sela a nossa alma. Ele promove ou constrói um selo em volta da nossa alma. Estão comigo ainda? É isso mesmo? Maravilha. Agora, pensa comigo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e também é Deus. Tá? Aí eu te pergunto agora. Existe alguma coisa que pode quebrar o selo de Deus na nossa alma? Aí eu queria que você pensasse o seguinte: se a resposta que você der for não, você está certo. Se você ficou inclinado a pensar, puxa, pastor, eu acho que pode ter, aí eu preciso te perguntar o seguinte: para quebrar o selo de Deus, não é necessário que aquilo que quebre o selo seja mais poderoso do que quem colocou o selo? E aí eu te pergunto, existe alguém ou alguma coisa mais poderosa do que Deus? A resposta é claro que é não. Portanto, irmãos, este é um dos argumentos que fica mais fácil da gente concluir essa situação eterna daquilo que Deus faz com a nossa alma, dessa perda de salvação. Por que não há perda de salvação? Porque precisa ter duas coisas para ter perda de salvação. A primeira, alguma coisa mais poderosa que o Espírito para quebrar o selo da alma. Isso não existe. Segundo, Deus precisaria deliberadamente nos abandonar. O Espírito precisa sair. Ele mesmo precisa quebrar, precisa remover o selo. Você acha que Deus vai fazer isso com você? O Deus que é amor vai quebrar o seu próprio selo? Vai te abandonar? Não vai. Tá? Então, isso nos dá e nos garante uma esperança profunda em Deus. Tá bom? Segunda coisa que Deus nos dá. Primeira, a inculpabilidade eterna, mas a culpa do pecado ainda existe, nós ainda estamos sendo trabalhados, estamos sendo santificados, ainda precisamos desenvolver a nossa salvação, que são as próximas aulas a partir de agora. Mas o que mais que nós temos de benefício? Segundo benefício, humildade, irmãos. Humildade. O crente que reconhece toda essa obra de Cristo, ele precisa ser uma pessoa humilde. Ele precisa ser alguém que está sempre andando humilhado diante de Deus. Porque ele sabe que tudo que ele tem, tudo que acontece com ele, é graça de Deus. Nós deveríamos ser fulminados, nós deveríamos ser destruídos, obliterados. E ainda assim Deus tem
por alguma razão que foge ao nosso entendimento, misericórdia de nós. Isso precisa nos manter constrangidos. Isso precisa nos manter com a orelha baixa, né, com a cabecinha baixa. Isso precisa nos manter com o coração no lugar. É por isso, irmãos, que a arrogância, e você vai lembrar dos textos, eu falei várias vezes aqui, né? Deus, ele tem uma alegria, talvez não seja bem a palavra certa, mas eu gosto de usar ela para ficar mais claro. Deus tem uma alegria em humilhar os arrogantes. Os humildes serão e os arrogantes serão humilhados. Né? Por que isso acontece, irmãos? Porque a obra que Deus faz, ela é uma obra que nos justifica, que nos salva, que nos dá algo que nós não merecemos. Não merecemos. E justamente por isso, um dos impactos é nos deixar humilhados mesmo. Nos deixar humildes. Nenhum crente pode ser ou deve ser arrogante. E se achar, não, eu tenho salvação, eu sou melhor, eu tenho prosperidade, eu sou filho do rei, coisa arada desse tipo aí. Isso não faz parte da índole de um cristão. Cristão é alguém que está sempre disposto a servir, sempre disposto a se diminuir, né? E que diminua eu para que o Senhor cresça. Nós estamos interessados em fazer a vontade de Deus, em viver para o Senhor, em entregar tudo que nós temos e tudo que nós somos para Deus. Nós não temos interesses em nós. Tá? Não estou dizendo, lógico, a gente vai lutar pelos nossos sonhos e tudo mais, Deus nos atende às orações, atende os nossos sonhos muitas vezes, não estou dizendo que é isso. Mas no sentido geral de comportamento, nós sempre vamos estar dispostos a servir, se precisar nós vamos abrir mão daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, para servir ao Senhor. Então a índole do crente ela é sempre uma índole de humildade, porque nós temos algo, nós somos presenteados, nós recebemos algo que nós não merecemos. Tá? Então esse é o segundo benefício. Terceiro benefício, a adoção, que nós vamos ver com o Narciso na semana que vem. Nós somos tornados, a partir da justificação, filhos de Deus. Tá? Não vou nem entrar muito no detalhe aí, porque o Narciso vai falar na semana que vem. Mas nós somos beneficiados, presenteados agora com a adoção. Nós estávamos mortos, somos ressuscitados e agora nós recebemos até uma família. Né? Nós temos um Pai espiritual, celeste, que não falha, que cuida de nós o tempo todo, que nos ama profundamente, e nós recebemos a igreja, a família da fé, né? Os nossos irmãos em Cristo. Tá? Então, o Narciso fala um pouco mais desse benefício aí na próxima aula. E aí nós temos outros benefícios, irmãos, a santificação, a própria salvação, relacionamento com Deus, possibilidade de orar, possibilidade de entender e compreender a palavra, bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, outras, né, bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, paz com Deus, nós recebemos a paz, né, aquela paz que excede todo o entendimento, que fala lá em Filipenses, né? Então, temos vários benefícios. Nós vamos passar eventualmente pela glorificação. Nós recebemos a possibilidade de descansar em Deus, que também faz parte da paz. Perceba aí que são vários benefícios que nós vamos recebendo ao longo do tempo. Mas tem um que eu queria destacar, fazer um destaque um pouquinho especial. Você vai reparar que todas as outras coisas que nós falamos, eleição, fé, regeneração, o que mais que a gente falou? Conversão, arrependimento, todas essas coisas, elas são elementos que partem da parte de Deus. Você concorda comigo? Tudo isso parte da parte de Deus, a justificação também. Só que na justificação, nós temos um plus, um além, uma coisa que precisa ficar clara. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, você começa falando sobre a eleição? Claro que não. Você começa falando sobre a regeneração? Claro que não. Você começa falando sobre a conversão? Claro que não. Por onde que a gente começa? Nós começamos pela justificação. Como assim pela justificação? Nós éramos pecadores e Cristo, por causa disso, né, por causa desse pecado todo, Deus tem compaixão de nós e Ele então, no seu decreto eterno, no seu plano divino, envia o seu Filho para morrer por nós, para nos justificar. Então a justificação, e agora todos os elementos que nós vamos falar a partir de agora, eles têm, Narciso, um elemento missional.
Porque eles fazem parte agora da nossa pregação, da proclamação do Evangelho. É claro que a eleição, conversão, regeneração, o arrependimento também fazem. Mas a gente não começa por eles, a gente começa sempre pela justificação, que é começar dizendo, olha, Cristo te ama. De onde que vem isso? Por que Cristo nos ama? Porque Ele nos justifica. Porque Ele quer nos justificar. A obra da cruz é uma obra justificadora. É uma obra de, como é que fala? Quando você tira, de substituição. Eu deveria estar lá, você deveria estar lá, mas nós somos justificados, nós somos retirados daquela posição. E aí Cristo assume o nosso lugar. Então, um dos benefícios da justificação também é porque nós começamos a nossa pregação pela justificação, dizendo exatamente isso. Nós apontamos o pecado, existe o pecado no mundo, você é pecador, eu sou pecador, mas a esperança. Qual é a esperança? A esperança é a obra da cruz. É a obra da cruz que nos salva, é a obra da cruz que nos justifica, é a obra da cruz que nos santifica, que nos permite um relacionamento com Jesus. Né? Toda a obra da cruz, toda essa obra de justificação que Deus faz a partir da cruz, ela tem um aspecto profundo missional, porque é por ela que geralmente nós começamos a nossa proclamação das boas notícias. Tranquilo até aqui? Acho que da minha parte estamos encerrados. Narciso, alguma coisa que você queira falar além do que eu falei? Acho que eu Bom, eu acho que consegui. A doutrina da justificação, né, é importante, até fazendo honrar esse momento de que nós estamos nesse mês de outubro, né, o mês da reforma, que começou por isso, né, o avivamento que aconteceu na igreja lá no século XVI foi baseada nessa doutrina, né, diante de um contexto de que a fé ela precisava ser acrescentada a algumas coisas, não bastava a fé em Cristo, não bastava a fé em Jesus, no que Ele fez por nós, né, em tudo que Ele promete, né, precisava acrescentar várias coisas. E a doutrina da justificação nos lembra exatamente isso que o senhor falou na aula, nos dá humildade, né, precisa nos dar humildade, né, é um sinal ali da nossa santificação também, mas que tem base nessa justificação, lembrando que não é a gente que faz, não tem mérito algum em nós, muito pelo contrário, nós não temos capacidade nenhuma de ter paz com Deus, muito pelo contrário, a nossa ação lá em Adão foi justamente o contrário, foi decretar guerra contra Deus, né? Então, somente em Cristo, né? O príncipe da paz aí que nos dá a alegria de novo, de nos dar reconciliação, de nos dar vida de verdade com Ele. E a justificação é importante demais nesse entendimento também, entender que aquilo que nós merecíamos, nós não recebemos, né? Mas aquilo que a gente não merecia, a gente recebe por amor, né? Por Cristo que realiza a obra na nossa vida e pelo Espírito Santo que opera em nós aí e desenvolve a nossa fé até o fim, né? Isso. Quais são as perguntas que temos? Nós temos uma no YouTube aqui, Rev. Manda. Deixa eu ver aqui certinho. Pergunta é a da Tereza, da Cris Roenick, na verdade. Algumas pessoas dizem que o ato que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário foi um ato jurídico. Poderia explicar? Talvez dizer que é um ato jurídico, ele possa diminuir um pouquinho. Mas, em termos gerais, sim, ele é um ato jurídico, no sentido de que nós encontramos na justiça humana certos comparativos, né, certos equiparativos a essa justificação. Mas eu tendo a acreditar, e muitos vão concordar, que no sentido geral, a justiça humana ela é muito baseada na cruz. Tá? É lógico que a justiça humana ela é falha, ela tem seus deméritos, e muito mais deméritos do que méritos, mas ainda assim a justiça, né, a aplicação da justiça humana, ela tem muitos elementos que lembram a cruz, que lembram aquilo que Jesus fez por nós, né? De nos dar aí possibilidades de defesa, de várias questões nesse sentido.
No entanto, só dizer que ela é uma fé não, é um ato jurídico, ela é muito, muito pequena. Agora, tem um detalhe que é importante. Por que se tornou um ato jurídico, né? Da onde que veio isso? Você vai lembrar que, ou talvez vocês não saibam disso, não sei quantos sabem disso, mas os maiores teólogos do mundo, antes de se tornarem teólogos, Narciso, eles eram advogados. O próprio Calvino, antes de se tornar teólogo, ele se formou em direito. Então, por isso, nós encontramos na teologia hoje muitos elementos jurídicos, tá? Porque os grandes teólogos, eles também foram grandes expoentes aí do direito, tá? É claro, irmãos, que num sentido assim bem geral, quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos ali que Deus é justo, né? Deus é justo e Ele nos justifica. Por causa da sua justiça, Ele nos justifica. Então nós percebemos que a palavra de Deus ela é cheia de elementos jurídicos, de fato. E para quem estudou direito, né, para quem tem um certo grau aí de conhecimento de direito, a Bíblia ela acaba se tornando, né, a Bíblia não, mas alguns elementos bíblicos eles se tornam um pouquinho mais fáceis de serem entendidos, tá? Mais fáceis de serem compreendidos à luz do direito, tá? De alguns direitos, não todos, mas de alguns, ou pelo menos algumas teses do direito. Agora, de fato, não é dizer assim, é um ato jurídico, não corresponde toda a verdade, porque para ser um ato jurídico ele precisava ser diminuído, né? É um ato sobrenatural, um ato espiritual. Tem elementos que a gente pode encontrar na jurisdição humana, na justiça humana ou nas atribuições do direito humano, mas ele não é de fato um ato apenas jurídico, né? Só tem elementos mesmo que comunicam. Então a gente pode dizer que o direito humano ele se comunica de alguma forma com aquilo que Cristo faz na cruz, tá? Mas ele não podemos dizer só que é um elemento jurídico, porque toda a ação do Espírito e toda a aplicação da salvação, ela é um ato completamente espiritual, sobrenatural e eterno. Tá? Só tem elementos ali para a gente talvez compreender melhor ou para deixar talvez mais claro, alguma coisa do gênero, mas não é de fato jurídico. Tá? Ela é sobrenatural, espiritual, vem totalmente da parte de Deus. Tá? Então é mais ou menos por aí. É só questão que acabou virando uma espécie de dogma, assim, de senso comum, que existem elementos jurídicos aí por causa dos teólogos serem jurídicos e usarem bastante palavras do contexto do direito nos seus escritos, então acabou virando um senso comum que a salvação, né, a aplicação da salvação, ela acaba sendo alguma coisa jurídica, mas não seria diminuir demais, né, a gente ir por esse caminho. Eu sei que alguns vão, mas talvez até por questão de comunicação mesmo, para ficar ou mais fácil a comunicação, ou porque estão tentando mesmo diminuir, que não é o caso da nossa irmã. Mas é apenas um senso comum mesmo. Tá? A aplicação da salvação ela é totalmente sobrenatural, eterna e espiritual. Então, são só elementos mesmo que aparecem de jurisdição ali. Algo mais? Estamos abertos, irmãos. Fiquem totalmente à vontade. Se quiser levantar sua mão, o microfone pode ir até você. Oi? Fala no microfone, Narciso. Pode falar no microfone. Tá mais fácil. Aí. Pastor, é interessante que, para entendermos melhor essa questão da justificação, nós temos que entender que somos culpados mesmo, né? Uhum. Muitas vezes nós nos julgamos como pessoas boas, como pessoas que essa justificação não fez grandes efeitos nas nossas vidas, né? E nós só praticamos coisas boas, só nossas intenções são para o lado bom, porque todo mundo pensa assim. Pode ser a pessoa que for, mas ela pensa dessa forma. Mas a justificação ela vai fazer grande efeito nas nossas vidas quando nós entendermos de fato que nós somos pessoas más, que nós não merecemos nada, como você falou aí diversas vezes, nós não merecíamos nada, né? E de repente, no momento que nós fazemos a reflexão que somos pessoas que não merecemos nada, que somos pessoas condenáveis a si mesmo, aí sim essa justificação ela faz grande efeito nas nossas vidas. Uhum. E é como se fosse um grande remédio
para curar aquela situação que vivíamos anteriormente, né? Uhum. Nós temos talvez seja um problema o humanismo que nós vivemos hoje, né, o ser humano estar colocado no centro, ele faz essa distinção, porque todo ser humano é bom, tem algum grau de bondade, existem muitas teologias que aplicam isso, e aí, por causa disso, nós acabamos diminuindo o ato de justificação, porque daí parece que a justificação ela não é tão necessária assim. Porque, veja bem, poxa, não é assim também, a gente não pode ser tão ruim assim, né? Não é um negócio tão absurdo. Mas a questão não é a questão de ser ruim, não é a questão de ser mal. A questão, irmãos, é que nós estávamos mortos mesmo, não é mal. Né? Não é é porque a depravação total ela traz esse sentido, né? De que o ser humano não pode fazer nada de bom a não ser com a ajuda de Deus. Mas, de fato, irmãos, Deus colocou coisas boas no ser humano. Ele cuida dos seus filhos e tal, tudo isso é alimentado por Deus. Mas nós nascemos, sim, com algum, não grau de bondade, mas com algumas características que elas, ao olharmos para elas, parecem boas, parecem normais. Mas essas características, elas são naturais do ser humano. Elas só existem, não quer dizer que elas são algum tipo de mérito. E aí, por causa de tornar isso um mérito, nós acabamos aí diminuindo, né, correndo o risco de diminuir essa justificação. O ato de justificar é nos tornar, de certa forma, bons. Mas não bons porque nós somos bons, porque Cristo nos faz bons. Nós somos bons porque Cristo é bom. Não por nós, mas por Ele. Tá? Não é que Ele nos capacita à bondade. O que nós temos de bondade, o que nós fazemos de bondade, vem dEle. Tá? Nem chega em nós, é só por causa dEle. Então é nesse sentido. Então é importante a gente cuidar. Eu sei que é difícil, irmãos, porque é a pregação que está no momento, né? O mundo inteiro está nesse grau aí de não, o ser humano é bom, nem tudo é pecado, nem tudo é tão grave assim. Nós precisamos, né, melhorar como seres humanos, o ser humano está sempre melhorando, e na verdade não é. Tá? Nós diminuímos muito a justificação quando nós chegamos nesse ponto. Eu sei que é difícil, mas lembre-se sempre, o ser humano é podre. Tá? O ser humano está morto, está condenado nos seus pecados. Nós somos salvos em Cristo Jesus, alguns são salvos em Cristo Jesus, e isso é mérito totalmente de Deus, da parte de Deus, é graça de Deus. Quem é salvo é totalmente mérito de Deus, ninguém merece isso. Tá? E o mundo ainda é bom, de alguma forma, por causa de duas coisas. Primeiro, da graça comum, ou seja, a aplicação imerecida no mundo, generalizada da graça de Deus. Ele sustenta esse mundo, senão ele seria já destruído. E a segunda parte é por causa da ação de Deus nos crentes que fazem deste mundo ainda um lugar sobrevivível, vamos chamar assim. Tá? Algo mais? O Nicolas. Bom dia. Lá em Hebreus 11 vai dizer que é impossível agradar a Deus sem fé, né? Uhum. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu queria colocar, na verdade, é o seguinte. Lá em Gênesis, quando Adão pecou, ele se colocou no lugar de Deus, ele e Eva, né? De querer decidir entre o bem e o mal, né? Uhum. Conhecimento do bem e do mal. Decidir o que é bom para eles e o que não é. E assim mesmo a gente nós hoje em dia, que quando estamos longe de Deus, a gente está decidindo entre o bem e o mal, a gente está se colocando no lugar de Deus. Uhum. E se a gente não se render a Deus por meio da fé, a gente ainda não vai ter salvação. A gente está se colocando no lugar de Deus. Uhum. Bem importante isso, de fato é bem verdade. Não vou nem comentar em cima, porque é bem verdade o que você falou. Algo mais? É isso? Finalizamos? Vamos orar e encerrar então? Narciso, se o presbítero Paulo estiver no recinto, leva o microfone para ele orar para nós. Mas sem bater palma, presbítero.
Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar a nosso Deus, encerrando a nossa aula então desta manhã. Pai, nós somos gratos porque temos a alegria de poder aprender um pouquinho nesta manhã sobre justificação. Pai, de entendermos que não somos nada e de entendermos que o Senhor é o dono de tudo. Pai, e que o Senhor continue a colocar no nosso coração essa vontade de aprender mais do Senhor, de crescer mais no conhecimento e de realmente procurarmos ser humilde, sermos crentes realmente com o nosso coração voltado ao Senhor, certo de que sem o Senhor não sairemos nada, ó Deus. Por isso, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem colocado pessoas onde pode nos orientar através da tua palavra, falar ao seu povo, orientar da forma como nós devemos nos comportar como os crentes realmente guiado e orientado pelo Senhor. Continua conosco durante esta manhã, durante este dia, Pai, agora no nosso momento de almoço da comunhão, aqueles que estarão aqui, ó Deus, participa com cada um de nós. Obrigado por este momento que o Senhor nos concede e continua com cada um de nós durante este dia, nos abençoando e falando ao nosso coração também, e que à noite estejamos aqui prontos a louvar, a continuar a exaltar esse Deus, que é o centro de tudo aquilo que fazemos. Por isso, ó Deus, só temos que te agradecer, te louvar. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Orando